Vamos falar então sobre o aspecto fundamental para a implementação da estratégia que tem a ver com a gestão das atividades e recursos. A partir da implementação da estratégia, necessita de materializar os conceitos em termos das escolhas ou decisões estratégicas que foram formuladas. Para isso é necessário termos os recursos adequados. Os recursos em si representam a base. No fundo, os recursos são a matéria-prima. A combinação desses recursos é que irá permitir gerar um conjunto de atividades fundamentais do negócio. Estas atividades, quando estão desenvolvidas e aperfeiçoadas e são realizadas com bom desempenho, com eficiência e com eficácia, aí é que podemos falar em competências. As competências resultam do aperfeiçoamento. Quando essas competências são atividades críticas, ou seja, atividades determinantes para o negócio, então aí eu estou a construir competências centrais que são a base, no fundo, da vantagem competitiva sobre os concorrentes. Os recursos em si são a base daquilo que irão ser as atividades desenvolvidas, mas os recursos de per si, quando a empresa os tem, representam um investimento, representam um custo. Se eles não forem devidamente utilizados e aproveitados, não se traduzem numa fonte de receita. E, portanto, o aproveitamento dos recursos é que permite transformá-los de um custo, de um investimento, na geração de receitas, sendo que o aproveitamento dos recursos é sempre um aspecto crítico para a eficiência. Que recurso é que nós estamos a falar? Podemos estar a falar de recursos, obviamente, humanos, podemos estar a falar de recursos operacionais, know-how, capacidades técnicas, infraestruturas, equipamentos, etc. Podemos estar a falar de recursos naturais, aspectos que têm a ver, que vão desde a localização, passando por outros espaços que a empresa possa ter o acesso a determinados recursos naturais, matérias-primas, consumidas, etc., que são críticos para o negócio, e obviamente também os meios de financiamento. Os recursos financeiros para os investimentos, por um lado, mas também para financiar a exploração da atividade da empresa. Tipicamente, esses recursos em si são a base, são o princípio. Eu posso ter recursos humanos suficientes ou insuficientes, em termos de quantidade de recursos humanos disponíveis, mas também tem que ter recursos humanos qualificados, ou seja, uma questão de quantidade, mas também qualidade dos recursos. A mesma coisa se aplica à localização, aos recursos naturais, às infraestruturas de equipamento ou ainda aos recursos financeiros. Eu posso ter em quantidade suficiente ou insuficiente, mas também em qualidade suficiente ou insuficiente, ou seja, com custos de financiamento adequados por demasiado elevados. Mas os recursos em si são a base. As capacidades resultam da conjugação dos recursos para transformar em atividades produtivas que depois são críticas para o funcionamento do negócio e para a base da geração de receitas. Aqui, as capacidades normalmente têm a ver com a combinação de recursos. Por exemplo, recursos humanos com equipamentos. Muitas vezes o problema da eficiência de recursos é que eu posso ter uma máquina que podia trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, mas não tem recursos humanos que me permitam trabalhar a essa capacidade. E, portanto, o grau de aproveitamento dos recursos tende a ser sempre imperfeito. Mesmo quando eu monto uma infraestrutura, sei lá, um hotel para servir o cliente, eu posso ter todos os recursos internos para o efeito, mas depois a procura não é igual ao longo do ano. Eu tenho uma dimensão para acomodar a procura na época alta, não há mais procura, mas depois, durante o resto do ano, não consigo rentabilizar os recursos. Portanto, os recursos tendem, por natureza, devido à dificuldade em combiná-los de forma perfeita, ou ainda adequá-los de forma exata à procura do cliente, que também pode ser variável, a ter um grau de utilização abaixo de 100%, portanto, um grau imperfeito. O investimento nos recursos tem que ser muito regrado e muito considerando o grau de aproveitamento que se consegue ou não tirar dos mesmos e se efetivamente vão estar afetos ou não a atividades geradoras de receitas que permitam custear o investimento que foi realizado nos mesmos. As competências em si, como já referi, têm a ver com o desempenho.
Ou seja, a capacidade tem a ver com conseguir realizar a atividade, outra coisa diferente é conseguir fazê-lo bem. Conseguir fazer com qualidade, fazer com eficiência e, portanto, ter um desempenho positivo. Normalmente é fruto de qualificações, mas também treino, experiência e algo que decorre e evolui ao longo do tempo e quer se queira, quer não, a própria qualidade, por exemplo, de serviço está dependente do número de vezes que é realizado o serviço e da rotina que é criada na realização do serviço. Portanto, muitas vezes o desempenho é fruto da evolução ao longo do tempo e do facto de fazer número de vezes suficiente para conseguir ganhar competências. Essas capacidades, tipicamente, é que permitem depois reconhecer a qualidade de trabalho da empresa, seja nos seus produtos ou serviços. Obviamente que eu posso desenvolver competências em muitas áreas, mas acima de tudo é preciso desenvolver competências nas áreas que são mais importantes para o negócio, ou seja, relacionadas com as atividades são críticas para o desenvolvimento das vantagens competitivas sobre a concorrência. Eu posso, por exemplo, um negócio ter capacidades muito boas a nível operacional. Se a capacidade que eu necessito é uma capacidade a nível de marketing e essa eu não possuo, então eu tenho não uma vantagem, mas uma desvantagem competitiva. Portanto, o desenvolvimento de competências tem que ser feito de modo a que a empresa consiga desenvolver competências nas áreas mais importantes do negócio, que essas competências sejam, portanto, competências centrais, nas áreas centrais do negócio, nas áreas críticas, e isso é que vai permitir alicerçar a vantagem competitiva. Outra coisa fundamental aqui, para além do desenvolvimento destas competências centrais, é perceber que atividade é que a empresa deve ou não desenvolver. E para isso é muito importante ter atenção o conceito de cadeia de valor da indústria. Tipicamente, o conceito de cadeia de valor da indústria, tal como aparece representado, tem a ver com a sequência de operações que vão desde o início até à fase final, ou seja, vão desde a matéria-prima até o cliente final. Neste caso, vão desde a exploração, passando pela produção, processamento, transporte, distribuição e comercialização. O que muitas vezes é o processo que acontece em muitas indústrias, uma cadeia de valor com esse tipo de sequência. Obviamente, podendo sempre haver grandes variações e especificidades para cada atividade. A questão fundamental aqui é que normalmente não é comum uma empresa assegurar toda a cadeia de valor. A cadeia de valor tipicamente é assegurada por um conjunto de empresas, umas estão mais especializadas na comercialização e distribuição, outras mais nas fases de processamento, outras estão mais ligadas à fase de exploração. A questão é que o valor dentro do negócio pode diferir significativamente entre as áreas. Tipicamente, hoje em dia, o que nós vemos é que parte importante do valor está associada a quem detém a parte da comercialização, gera o marketing, a comunicação, a marca e consegue ter uma interface com os clientes. Uma parte de valor pode estar na parte de transformação e quanto maior o grau de transformação e não ao associar, maior será o valor que terá aí inerente. E na parte das matérias-primas, dependendo da escassez da mesma, o volume pode ser muito elevado, até pode ser relativamente baixo, uma coisa que está disponível de forma geralmente acessível e por parte de grandes fornecedores. O que é fundamental para uma empresa? Perceber, desde logo, dentro da cadeia de valor, que atividades é que geram mais valor e tentar abarcar essas atividades. Se uma empresa, por exemplo, está na área da produção e não controla a distribuição nem a comercialização e o maior valor está na distribuição e comercialização, a estratégia da empresa deve passar por criar a sua marca, a sua própria distribuição e, eventualmente, a sua rede de retalho. Portanto, se a empresa não tiver uma análise correta da cadeia de valor, pode estar a trabalhar numa parte do negócio que, porventura, é aquela que é menos rentável ou é aquela que é menos vantajosa. E só uma análise da cadeia de valor da indústria que nos permite perceber se a empresa está na fase mais rentável do processo e se deve ou não procurar expandir para outras fases do processo da cadeia de valor da indústria em si. Eu digo aqui indústria, porque é um termo muito utilizado, embora isto é comum tanto seja para atividades industriais, comerciais ou de serviços. Portanto, uma das escolhas fundamentais a nível de estratégia, a nível de atividade, é perceber qual ou quais atividades da cadeia de valor eu tenho interesse em abarcar
e em que medida é que isto irá ou não reforçar o meu negócio, a rentabilidade do mesmo. Isto porquê? Porque uma empresa pode reforçar o valor abarcando as suas atividades, mas uma empresa pode também aumentar a competitividade abarcando outras atividades. Por exemplo, no setor turístico, obviamente que é diferente. Se a empresa tiver só numa atividade de alojamento, ou se por outro lado tiver também uma atividade que tem a ver com o incoming dos clientes, as atividades de animação turística ou passeios, e consegue oferecer um produto mais completo ao cliente e, de alguma forma, com isso ganhar uma vantagem competitiva sobre a concorrência. Portanto, uma empresa que integre mais atividades da cadeia de valor, não só consegue captar mais valor do negócio, como muitas vezes também consegue oferecer um produto com uma qualidade, um serviço com uma qualidade superior à concorrência. O importante na gestão das atividades é a chamada cadeia de valor da empresa. Porque enquanto a cadeia de valor da indústria representa todas as atividades que são necessárias das matérias-primas ao cliente e que podem ser realizadas por um conjunto de empresas interligadas numa relação fornecedor-cliente, a cadeia de valor da empresa diz respeito às atividades internas, aquelas que a empresa efetivamente desenvolve dentro da cadeia de valor da indústria. Sendo que essas atividades normalmente são decompostas em dois tipos. O primeiro tipo são as chamadas atividades principais, que têm a ver com o processo de base do negócio. Normalmente são atividades comerciais, clientes, operações e suporte às vendas, desenvolvimento de produtos. E as atividades de suporte têm mais a ver com infraestruturas, gestão de recursos humanos, compras, atividades administrativas que estão inerentes. Obviamente que a gestão das atividades internas da empresa é que é um elemento crítico depois para a obtenção de margens e resultados finais. Sendo que há uma variável aqui que interessa considerar e que tem a ver com o tipo de custos inerentes. Tipicamente, as atividades principais são atividades de custos variáveis. Ou seja, o custo só existe quando eu tenho que realizar um serviço ou produzir um produto para o cliente. Tipicamente, a empresa não incorre em custos nas atividades principais, a não ser quando pretende realizar operações e vendas. Embora possa ter sempre alguns custos que vai ter que incorrer, mesmo que não esteja a elaborar. Onde tipicamente os custos são natureza fixa são as atividades de suporte, porque a infraestrutura, os equipamentos, todos os recursos que a empresa possui, incluindo não só a tecnologia e as partes administrativas, mas também os próprios recursos humanos, em grande medida são custos fixos, ou seja, a empresa tem que suportá-los, tenha ou não tenha atividade comercial. Daí, muitas vezes, a importância de gerir bem os custos no seu conjunto, otimizando o processo a nível de custos variáveis, mas, acima de tudo, também tendo muita atenção aos custos fixos. Os custos fixos são os aspectos que pode condicionar o desenvolvimento do negócio e a sua rentabilidade, tipicamente porque são aqueles que não estão diretamente ligados à realização da produção do produto e serviço. Todas as empresas procuram melhorar os seus resultados em termos de eficiência através de uma boa gestão dos custos e, em particular, dos custos fixos. O que é que isso significa? Significa que quanto maior for a eficiência a nível de contenção de custos nessa área, maior tende a ser a margem. Essa eficiência pode ser obtida de duas formas. Obviamente que uma das formas é tendo uma gestão muito cuidada dos investimentos e não fazendo subinvestimentos, não investindo em aspectos que depois não vão ser utilizados, ou que vão ser utilizados de uma forma muito parcial, um grau de utilização muito reduzido, por um lado. E, por outro lado, outra questão fundamental é o que é que eu estou a fazer com os custos de infraestruturas que eu tenho. Tipicamente, a maneira de ganhar eficiência na utilização dos custos fixos é maximizando o volume de operações. Porque se eu tiver mais vendas de produtos ou prestação de serviços, tal como o nome diz, os custos fixos não aumentam quando aumenta o volume de operações. O que significa que, se eu duplicar o volume de operações, o montante de custo fixo por operação basicamente passa a metade. Ou seja, um valor crítico na gestão das operações e no resultado da empresa é
tentar maximizar o volume do negócio para a estrutura de custos fixos criada. Portanto, a rentabilidade de uma empresa depende, obviamente, da gestão dos custos variáveis, mas também vai depender de uma gestão muito criteriosa na implementação da estratégia, não só, por um lado, dos investimentos que são feitos, gerindo os custos fixos, que a empresa vai ter que diluir ao longo de toda a sua atividade, mas, por outro lado, também maximizando o volume de atividade associado à infraestrutura de custos fixos que foi criada. Por isso é que muitas vezes as empresas procuram aumentar o número de ofertas de produtos e serviços e entrar noutros segmentos de mercado ou expandir a sua atividade para outras fases da cadeia de valor. Muitas vezes, quando isso não é possível, inclusivamente diversificando a atividade e tentando associar outros negócios que utilizem mesmo a base de custos fixos. Sem esta gestão dinâmica do conjunto de atividades que são geradas a partir dos custos fixos que a empresa estabeleceu no início e acumulou ao longo do tempo, torna-se difícil obter resultados por via da eficiência na implementação da estratégia. Tipicamente, o que as empresas também procuram fazer hoje em dia? Inovar. Inovar como? Gerindo a estrutura de custos da empresa de uma forma diferente. Toda a componente online, hoje em dia, em termos de distribuição ou comunicação com o cliente, o que tende a fazer é reduzir o conjunto de atividades que a empresa necessita realizar. E com isso, ao eliminar essas atividades, a parte das atividades nesse domínio, o que vai conseguir é uma grande economia em termos de custos. É o caso, por exemplo, de todos os circuitos online onde eu não tenho lojas fixas, é o caso, por exemplo, que seria o caso, por exemplo, da Amazon, é o caso, por exemplo, da EasyJet, quando a compra dos bilhetes é feita online, não há emissão de bilhetes, os bilhetes têm que ser impressos pelo cliente e eu reduzo todo um conjunto de custos nesse domínio. Mas também, por exemplo, no caso do Continente Online, porque eu crio um novo circuito de distribuição ao cliente e, eventualmente, tento angariar mais clientes sem estar a investir em mais lojas físicas e, com isso, reduzindo o montante de investimentos. Outra forma, obviamente, de gerir a cadeia de valor é o que muitas vezes acontece, como, por exemplo, no caso de empresas japonesas como a Toyota, em que tipicamente conseguem gerir a cadeia de valor por via de eficiência na gestão da mesma, ou seja, todo o conceito da qualidade no seu início tem a ver com o conceito de eliminar desperdícios, eliminar custos, eliminar erros no processo produtivo, aumentar a ligação com os fornecedores, investir na cadeia de valor, reduzir o número de intermediários, aumentar a qualidade, mas pelo meio também ganhar sempre eficiência em termos de custos. Portanto, as empresas tendem a gerir com cuidado os seus investimentos, a gerir com cuidado o volume de custos fixos incorporados, a ganhar o máximo volume de eficiência possível nos custos variáveis e também inovar na forma como realizam as atividades, como forma de ganhar vantagens competitivas sobre os custos. Portanto, em resumo, quais são as questões fundamentais? Perceber se os custos que a empresa tem são adequados para a sua estratégia futura, que capacidades é que tem que desenvolver para maximizar a utilização dos recursos que possui, que aspectos é que tem que aperfeiçoar essas capacidades de forma a ganhar competência e desempenho na realização das tarefas, mantendo esse desenvolvimento de competências nas áreas críticas ou centrais do negócio e, acima de tudo, procurando ganhar o máximo de resultados através da gestão da cadeia de valor, integrando as atividades com valor para o seu negócio, mas também gerindo de forma criteriosa essas atividades para permitir, através do posicionamento, mas também das atividades que são geradas, obter o máximo de resultados em termos do negócio. Portanto, uma questão fundamental da implementação da estratégia são as decisões de médio e longo prazo que são tomadas relativamente às atividades que a empresa vai integrar, à forma como vai gerir e consegue ou não otimizar os investimentos que foram realizados.